Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Nós vamos iniciar lendo o Salmo 133. Temos estudado sobre comunhão na igreja. Hoje com o subtema o espírito de comunhão na igreja. E o salmista no Salmo 133 nos lembra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Uma das palavras chaves desse texto é a palavra unidos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando se pensa em unidade, em comunhão, não se pensa tão somente no fato de estar no mesmo ambiente, estar juntos no mesmo ambiente. Isso também é importante, mas a união aqui tem a ver mais com a unidade do Espírito, a comunhão de Espírito. Unidos os irmãos. Nesta hora, mesmo você estando na sua casa, estando no seu lar, em diferentes pontos, mas se estiver conosco, no mesmo propósito de buscar a Deus e servir a Deus, nós estaremos unidos como irmãos. Que nesse dia e nessa oportunidade, nós cresçamos também em unidade. Pastor Weber, que bom que podemos estar juntos. Que bom, Weber. Então, nós temos alguns irmãos que fazem aniversário nesta ocasião. Nós vamos, nesse dia, dar graças a Deus pela vida desses queridos irmãos. Eu vou pedir ao reverendo Weber para declinar os nomes de quem faz aniversário. Temos também o mês, nesse dia 9, a gente comemora o dia dos diáconos. E este mês de julho é o mês do pastor jubilado. Nós vamos orar também pelos pastores jubilados. Eu estou aqui, que eles estão mais ligados a nós e ao nosso presbitério, embora não seja do nosso presbitério. Nós temos o pastor Djalma, o pastor Francisco Moraes. Nós estaremos orando por esses irmãos e alguns que dentro em pouco estarão sendo jubilados. Pastor, declina os nomes e ora em favor dos aniversariantes. Bem, os aniversariantes, trazendo aqui para que vocês possam orar com a gente em casa também, é a Lucélia Cláudia, que aniversaria hoje, da Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Também hoje o Wellington. Dia 8, a Márcia Silva Teixeira. Dia 9, Lucas Araújo. Dia 10, Diácono Josué e o Reverendo Gilmário também. Pois é. E Deus abençoe aos amados irmãos. Vamos estar orando por cada um. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse dia. Obrigado a Deus pelo teu amor e a tua fidelidade. E saber, ó Pai, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, nós oramos também pelos amados irmãos que nessa semana estarão aniversariando e estão aniversariando hoje. Amém. Oramos, ó Deus, pela Lucélia, oramos pelo Wellington, pela Márcia Silva, pelo Lucas, pelo Reverendo Gilmário, pelo Diácono Josué. O Senhor, ó Deus, os abençoe, assim como tem os abençoado, que eles possam cada vez mais encontrar a paz e o gozo em Ti, desenvolvendo, ó Deus, as suas vidas para a glória do Teu santo nome. Sim, meu Nós Deus. louvamos ao Senhor, ó Deus, por contemplar mais um ano de vida na vida dos Teus servos. Amém. Nos abençoe em Ti e que cada vez mais o Senhor seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler agora o Salmo 135, depois nós vamos louvar a Deus com um hino de adoração, mas agora vamos fazer a leitura alternada deste Salmo 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor.
Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Com eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Adoremos a Deus. Cantemos o hino 43 em adoração ao Senhor. Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, amor que um dia se encarnou a fim de me salvar, e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama: vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor. Remido a preço tão real, o sangue do Senhor
pagar eu poderei. Tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é um Deus de amor. Estamos de volta para estudar a palavra de Deus e desta feita, lendo os Atos capítulo 2, versos 42, a parte B, até o verso 45. Aqui, mesmo para ler Atos 2, 42b, nós precisamos ler o verbo, que está no verso 42. E perseveravam, aí vem, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para este momento de estudo da sua palavra. Nosso amado Deus, nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por esta manhã de domingo, dia do Senhor, em que podemos, ó Deus, receber a instrução da Tua palavra. Mesmo em nossas casas, aqueles que estão nas suas casas, ó Deus, e aqui nós que estamos ministrando a Tua palavra, o fazemos com alegria, no despertar desse dia, percebendo que o Senhor tem agido bondosamente sobre as nossas vidas. Tu és um Deus de poder e graça. E nesta hora, Deus, nós queremos apresentar a Ti aqueles irmãos nossos que estão enfrentando este momento de pandemia com mais perto das suas realidades. É o caso, ó Deus, da família da nossa irmã Lília. Ó Deus, nós intercedemos pela saúde da Tua serva. Que o Senhor intervenha com poder, com graça, para que todos esses instrumentos da saúde, dos medicamentos e que os médicos têm aplicado à vida da Tua serva, seja para a recuperação da sua saúde. É isso que te suplicamos. Suplicamos também pela vida do Jean, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, dando saúde ao Teu servo. E agora, oramos, ó Deus, para que a Tua palavra tenha lugar em nosso coração. Aquieta-nos na Tua presença e faz-nos ouvir a Tua voz preciosa nesta manhã, no ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor Weber, nós vamos hoje ver a lição número 2 sobre a comunhão na igreja. Já começamos domingo passado. É um tema precioso, não é, pastor? Reverendo Gilmário, vendo o texto e estudando a lição em casa, a gente vê o desejo de estarmos vivendo esse momento de grande alegria da igreja, em que é narrado para nós em Atos capítulo 2. Verdade. E como o senhor disse, estudando a lição em casa, isso significa que nós temos uma lição, né? E se os irmãos têm interesse de acompanhar as nossas lições, elas já estão aqui à disposição. Aqui os irmãos podem passar a qualquer momento e apanhar aqui com a irmã Sandra. Qualquer irmão, qualquer pessoa que está nos ouvindo, que quiser ter essas lições para acompanhar, basta passar aqui e pedir à nossa irmã Sandra que ela entregue a você estas lições para o seu acompanhamento. Então, para nós iniciarmos, é bom lembrar como é que viviam aqueles irmãos. Se olharmos para essa igreja que ficava na cidade de Jerusalém, aquela igreja conjugava
sempre dois pares, doutrina e vida, crença e conduta, ou credo e conduta, palavra e poder, quantidade e qualidade. Essas duas coisas estavam sempre juntas na igreja de Jerusalém. A pergunta é se a nossa igreja, nós aqui da terceira igreja, e a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, vive assim. Consegue unir estas coisas, doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Ou nós temos aqui e ali nos embaraçado com outras coisas, ficado apegados a outras coisas. Nós sabemos que a igreja, ela foi instituída por Cristo, sobre uma confirmação que o Senhor Jesus fez, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a pergunta é: até que ponto a igreja dos nossos dias tem realmente avançado para que ela não seja enganada pelos ardis e pelas artimanhas de Satanás e se embaraçado e não focado naquilo que é a sua razão de ser. E entre outras coisas, na semana passada a gente falou dos tripé, né? Leitura das Escrituras, a oração, e nós vamos focar estes 3 meses sobre a comunhão, que é a terceira parte desse tripé. Nós precisamos avaliar sempre as nossas motivações, não é, pastor? Sempre, reverendo, sempre está avaliando à luz das Escrituras Sagradas. Exatamente. Acho que agora podemos olhar um pouco mais para o nosso texto. O que o senhor poderia dizer para nós dentro do nosso contexto? Reverendo, a gente observa aqui que o retrato da primeira igreja cristã, ela vem, não podemos tirar a narrativa diante do texto, no período do Pentecostes. E a gente pode ver que a igreja, ela zela pela doutrina e, diante disso, a sua causa é celebrar com entusiasmo. Quando a gente vê nas Escrituras Sagradas e na nossa lição, trazendo muito bem claro, que ela trabalha de tal forma, a igreja, que mantinha a coparticipação, desejava viver unida e partilhava seus bens. A causa, então, que traz de uma igreja que escuta a doutrina aos pés dos apóstolos e coloca em prática. Verdade. Então, como podemos ver, se esta igreja é um retrato da primeira igreja cristã, ela deve ser refletida também como retrato das igrejas do nosso tempo. Agora, se a gente olha um pouquinho com mais interesse, estuda um pouco mais a realidade das igrejas nos nossos dias, né, pastor? A gente vê as igrejas nos nossos dias revelando grandes desequilíbrios. As igrejas, quando zelam pela doutrina, às vezes se esquece de celebrar com entusiasmo. Percebemos que as igrejas, quando são ativas na ação social, começam a negligenciar a oração. E mais do que nunca que a gente percebe é isso. Eu creio que Deus tem despertado a igreja nesse tempo para uma vida de oração. Aquelas igrejas que mais crescem em número nos nossos dias, elas estão mercadejando a verdade. Ao contrário disso, o que a gente olha para a igreja de Jerusalém, ela mantinha coparticipação, como já foi lembrado, né? Ela desejava viver unida, ela partilhava os seus bens, que são esses o foco da nossa lição de hoje, essas 3 áreas aí. Porque esses elementos que os apóstolos haviam aprendido da sua experiência com Jesus, que era a comunhão com Cristo, com seus discípulos, conforme João capítulo 13, onde nos é dito que todos os que creram, em Atos 2,44 aqui, que lemos, né? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá em João 13, Jesus ama os seus discípulos até o fim, chega ao ponto de lavar os seus pés. Então isso demonstra, essa ideia de todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, demonstra a unidade do Espírito, que Paulo mais tarde vai advogar
E é dito ainda que eles vendiam as suas propriedades. Ou seja, aqueles irmãos unificados no Espírito, aqueles crentes estavam sintonizados com as necessidades físicas dos outros e voluntariamente, não era nada forçado, voluntariamente, eles contribuíam para cumprir e para suprir aquelas necessidades dos seus irmãos. É dito no capítulo 4, e nós vamos estudar esse texto mais à frente, tudo, porém, lhes era comum. É interessante colocar aqui a ênfase, né, reverendo, que de uma forma voluntária, e talvez tocando no assunto de que não é aqui contrário à propriedade privada, né? Não está querendo dizer aqui, mas a fé e o desenvolvimento da fé dos irmãos era tal que eles viam que aquilo que tinham recebido deveria ser compartilhado com aquele mais necessitado. É verdade. Então, dentro disso, nós vamos pensar o que significa ter um espírito de comunhão na igreja. E vamos começar com esse primeiro argumento, que é a ideia da coparticipação. Porque a igreja de Jerusalém mantinha coparticipação. E aqui diz que eles perseveravam na comunhão. O que é essa coparticipação? A coparticipação, ela é descrita como sendo uma vivência comum. Mais do que nunca, coparticipação é vivência comum, ao ponto deles participarem de uma refeição comum, ou experiência religiosa comum. Isso é coparticipação. Só está unido de espírito quem está disposto a coparticipar, a vivenciar uma realidade comum. E esse espírito de comunhão, ele está alicerçado sobre a fé comum em Cristo, experimentada por aqueles que creem no seu sacrifício da cruz. Hoje à noite, eu vou estar pregando Filipenses capítulo 2, verso 1, e vou falar de 4 alicerces da unidade da igreja ou da comunhão da igreja. E você vai acompanhar que preciosidade é saber que isto é fruto da fé comum em Cristo. A palavra forte aqui é em Cristo. É exatamente nessa direção. Espírito de comunhão também na compreensão da obra do Evangelho. Como é que o Evangelho se manifesta? Nós podemos ver a comunhão de Cristo com seus discípulos. Isso também é mostrado, e eu já fiz menção há pouco, em João capítulo 13, verso 1, onde é dito que Jesus amou-os até ao fim. Isso é importante. Não é um amor que só é compartilhado à medida que você recebe uma troca. Não é. Jesus toma a toalha ali, lava os pés, e ele não estava esperando que os discípulos voltassem a lavar os seus pés. Esse amor, queridos, é ilustrado na comovente cena do lava-pés, ali onde o Filho de Deus não desdenha realizar o mais humilde trabalho de um servo, de um escravo. Miranda, eu vejo a prática, né? O amor é ação. A gente vê claramente Jesus também trazendo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, a gente vai observar que ele traz certas éticas de uma cultura que não está acostumada, nem mesmo os judeus, a praticarem. E isso é um desafio grande para a igreja. Creio que até para a igreja aqui, cheia do Espírito, era um desafio diante de uma cultura que vivia talvez individualista e outras mais coisas contra a verdade das Escrituras Sagradas. É verdade. Então, se o amor é ação, amor não é mero sentimento, né, pastor? Não. Talvez, se faltar doutrina e dizer que ama, é meio que contraditório. Sim. Eles estavam sentados aos pés dos apóstolos, dando ênfase à doutrina, mas a partir disso, por meio da fé, praticavam amor. Isso. Se amor é ação, vamos lembrar o pensamento de Dostoiévski, que diz que o amor em ação é muito mais fatal do que o amor em sonhos.
meros sentimentos, meros romantismo. É uma disposição até para o sacrificiar a ação. Você está disposto a fazer o que realmente importa para demonstrar a verdadeira comunhão em amor. E aqui, no versículo 44, que é para onde nós vamos agora, capítulo 2, diz que todos os que creram estavam, capítulo 2 de Atos 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É o desejo de estar juntos. Este é um aspecto distintivo da igreja. O modo de os crentes viverem juntos, na prática de algum tipo de comunhão de bens. E aqui entra esse aspecto interessante. A vida junto, como eu já tenho frisado desde a semana passada, não é o simples fato de sentar no mesmo ambiente ou nos mesmos bancos. Porque tem gente que senta no mesmo banco, mas não tem comunhão. Tem gente que vive na mesma casa e não tem comunhão. É possível, né, pastor? Sim, sim. A gente vê, por exemplo, a igreja moderna de hoje, cada um procura cultuar a Deus individualmente e vai para casa sem desfrutar da comunhão que a Bíblia oferece. É verdade. E talvez hoje, embora a gente não esteja tendo a oportunidade de se encontrar, se abraçar, se conviver, isso é muito importante, não vamos tirar esse aspecto, porque ele é fundamental. Infelizmente tem um outro grupo que agora prefere dizer que é Cristo em casa, viver só na sua casa e não vem ao templo. Isso é os chamados desigrejados. Estão vivendo essa realidade, né, pastor? Sim, sim. Isso também não é o caminho. Não, de forma alguma, Brenda. A gente vê que os desafios da igreja é viver em comunhão. O viver em comunhão estarem juntos, é como dizer, comer 1 quilo de sal junto. Você não come o sal de uma só vez, aos pouquinhos. Exatamente. Então, a primeira impressão que nós obtemos, portanto, é aquela de uma sociedade cujos membros viviam juntos e tinham tudo em comum. É assim que nós olhamos em primeira mão quando lemos Atos capítulo 2 e também o capítulo 4, verso 32, onde eles viviam juntos, esse propósito, né? E aqui essa ideia de uma nova sociedade, porque estavam rompendo com alguns aspectos da cultura do seu tempo. Por serem os crentes de um coração, é assim que diz o texto em Atos 4:32, que eles tinham um coração, eles estavam conscientes das necessidades na igreja e, consequentemente, ajudavam vendendo terras, doando valor para os apóstolos e visando resolver aquelas necessidades, visando amenizar a dor uns dos outros, visando cuidar uns dos outros. Esse era o propósito, né, pastor? Reverendo, o propósito era suprir a necessidade do outro, aquele que tinha mais, né? Então, compartilhava para poder, vamos dizer, amenizar a situação da dor. É verdade. Agora, o que a gente percebe é que, entre mentes, os apóstolos, como aqueles que foram especialmente chamados para serem testemunhas da ressurreição de Jesus, por sua vez, não ficavam presos a esse cuidado uns dos outros, mas eles continuavam a testificar com grande poder a despeito da proibição que os judeus aplicavam contra a sua pregação. Eles não viviam num ambiente como nós aqui no Brasil, que podemos pregar, embora tendo os templos fechados por um decreto em função de uma pandemia. Lá os judeus diziam, não, vocês não podem falar do nome de Jesus, estão proibidos. Mas aqueles apóstolos, tendo uma igreja realmente em comunhão, que fortalecia os laços da fé, eles saem para testificar com grande poder, a despeito da proibição dos judeus contra a sua pregação. Sim, reverendo, a gente vê grandes desafios.
vamos dizer que o tal contexto no Brasil é um pouco difícil de vivenciar, pelo menos por enquanto. Mas a gente vê que a igreja, que também faz parte de nós, que é a igreja perseguida no Oriente, vive em certo momento tais situações. Exatamente. Então, o que nós podemos aqui caminhar com os irmãos para analisarmos estes aspectos fundamentais que têm a ver com a nossa comunhão. O primeiro deles é a disposição para sermos coparticipativos. Não é, pastor? Sim. Não é possível ter comunhão sem desenvolver coparticipação. Há uma necessidade, a igreja é um dever da igreja e vamos dizer aqui que é um esforço de cada um de nós, sermos coparticipantes. Coparticipantes. Não é possível, meu irmão, se você quer ser igreja do Senhor, quer viver como igreja, membro do corpo de Cristo, está em Cristo, é preciso que você se envolva participando da vida da igreja, sendo atuante. E, entre outras coisas, vem agora também esse desejo de estar juntos. Não é possível desenvolver comunhão se você não tem no coração, na alma, o desejo de fazer parte da vida dos seus irmãos, estar juntos. Na vida cristã não é aquela ideia de vida privada, privacidade, que ninguém entra no meu mundo. Essa ideia no cristianismo, ela não se faz presente. É claro que ninguém tem que ficar fazendo da vida dos outros um policiamento. Não é esse o propósito. É o propósito de ser para a vida do outro um instrumento de bênção. Não é verdade, pastor? Pode-se dizer, reverendo, uma solidariedade. A igreja é um corpo, então a igreja visível que você participa, Deus te dá a possibilidade de desenvolver essa comunhão. Então, eu penso que agora nós já podemos caminhar um pouco mais, já sabendo que o espírito de comunhão envolve coparticipação, envolve o desejo de estar juntos, mas envolve também essa ideia de partilhar dos bens. E quando lemos o versículo 45, que eu queria que o pastor lesse para nós, Atos 2, 45. Diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que desafio e que prática que aqueles irmãos desenvolviam. Um versículo perturbador quando mal compreendido. Também. Exatamente. E qual seria a mal compreensão, pastor, dele? Daí para os nossos irmãos que nos acompanham. Como é que eles estariam compreendendo mal se não estivesse atentando para ele? Na leitura do nosso texto. Isso. Aqui se esclarece que as pessoas vendiam suas propriedades para aplicar o preço na assistência dos necessitados. Vendiam as suas propriedades. Unificados no espírito, os crentes estavam sintonizados com as necessidades físicas dos outros e voluntariamente contribuíam para suprir aquelas necessidades. Esse é o ponto, não é? Porque aqui se esclarece que as pessoas vendiam suas propriedades, como já foi dito, para aplicar este preço que foi adquirido na assistência dos necessitados. Vendiam com esse objetivo. E eles faziam isso porque estavam unidos no Espírito. E eles estavam sintonizados. Estavam dispostos a buscar resolver a situação difícil que viviam aqueles outros irmãos, as necessidades físicas, porque passavam os outros irmãos e voluntariamente eles contribuíam para suprir aquelas necessidades, porque tudo, porém, lhes era comum. Isso, reverendo, talvez aqui a palavra-chave de tudo isso aqui, para não compreender mal, é a questão do voluntariamente. Isso. A gente vai ver que o verbo vender, ele se encontra no imperfeito, então era causa ocasional, não era uma regra estabelecida e exigida. Não é contra o direito à propriedade privada,
mas o coração dos crentes eram de tal forma compreensível um com o outro, estavam ligados numa koinonia, que a necessidade que surgia do irmão, se havia necessidade de vender uma propriedade para estar o suprindo, eles assim o faziam. É interessante essa prática daqueles irmãos. Então isso, para estes irmãos, não seria surpreendente, porque nós sabemos que pelo menos um outro grupo, naquele contexto contemporâneo, ali na Judéia, entre os judeus, um grupo contemporâneo judaico chamado de seita de Qumran, a seita de Qumran, ela adotou esse modo de vida, em que o propósito era ser bênção na vida uns dos outros e ninguém se preocupar em simplesmente obter mais vantagem e condição do que os outros. Não era isso que viviam o pessoal de Qumran? Exato. Então nós temos aqui a descrição de dois historiadores, Filo e Joséfo, nas suas descrições dos essênios, que era essa seita, os essênios, que era um grupo religioso do tempo de Jesus, e com os quais usualmente se identificam os qumranitas, dizem a mesma coisa. Eles dizem que aquela seita de Qumran praticava esse objetivo. Só que é exatamente o que a gente precisa distinguir aqui entre o que é viver em comunhão como cristão e aquilo que muitas vezes é praticado por algumas religiões dos nossos dias, que fazem a busca de fazer boas obras para alcançar méritos diante do Senhor. Isso não é o caminho. Não é o propósito. E não é o propósito, né? A gente observa também, reverenda, observando a igreja do Novo Testamento, a gente observa o povo também do Antigo Testamento e a lei que o Senhor dá ao seu povo, o cuidado que ele traz no Antigo Testamento para os pobres, as viúvas, os estrangeiros. E a gente vê que essa não é uma coisa vindo da mente dos apóstolos, mas é uma interpretação das Escrituras Sagradas em que agora em Cristo a igreja deve viver. Exatamente. Então, meus irmãos, hoje, nesse estudo desta manhã, o que precisa ficar bem claro para todos nós e para nós levarmos a prática da vida cristã no que concerne a comunhão uns com os outros. A primeira declaração do verbo é perseverar. Nós não podemos dizer, pronto, eu estou aprendendo sobre comunhão, eu vou fazer, pelo menos hoje, ou pelo menos este mês, eu vou ser alguém que desenvolva a comunhão essa semana. Não é isso. A ideia é perseverar, perseverança. E isso implica em quê, pastor? Reverendo, eu penso que aqui o texto nos traz uma orientação clara. A perseverança sem propósito, ela é vazia e frágil. Verdade. E, então, a perseverança ela tem que começar primeiro na orientação das Escrituras Sagradas. Eu tenho que me assentar, ser discípulo e compreender que a minha regra de fé e prática é as Escrituras Sagradas. A partir de então, ela vai dizer para mim qual é o meu caminho, qual é a minha orientação diante do desenvolver da koinonia. E aí, então, eu vou perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverando trará causas que a Escritura nos orienta. Exatamente. Então, veja que não dá para fazer a coisa simplesmente para fazer imitação, para mostrar e botar um holofote para que alguém saiba o que você está fazendo. O que aqui é dito é que a gente precisa ter propósito. E o propósito de viver em comunhão envolve coparticipação, envolve o desejo de estar juntos, envolve o partilhar de seus bens. Nós já estamos caminhando para um tempo de conclusão, pastor, e eu acho que a gente começa agora a fazer as ponderações para que isso fique cada vez mais evidente para a nossa caminhada cristã. E o texto, penso que fala por si só, não é mesmo? Sim, sim.
A pergunta talvez que faríamos, né, é como tem sido a nossa motivação em manter o espírito de comunhão? Porque uma coisa é a gente, penso eu, pedir ao Senhor, Senhor, me dê essa motivação, mas o Senhor não vai fazer por você. Nós temos uma responsabilidade como indivíduo e como corpo. Precisa começar por você e por mim. Exatamente. Então, quando a gente pensa em motivação, é claro que isso tem que nascer dentro de nós. E aí veio uma palavra muito apropriada, que é a ideia de você orar a Deus, dizendo, Senhor, eu tenho ficado muito quieto, eu não tenho demonstrado na minha vida cristã nada que represente a presença de Cristo em mim. Então, me motive com propósito a viver a comunhão. Então, pergunte qual tem sido a sua motivação em manter o espírito de comunhão. E agora, coletivamente, qual tem sido a nossa motivação em manter o espírito de comunhão? A motivação daqueles que têm o espírito de comunhão na igreja vai desembocar em coparticipação, não tem como. No desejo de estar juntos, não há como desejar viver um espírito de comunhão e viver somente em casa, sem buscar a comunhão da convivência, do estar juntos. Entendendo, você precisa entender bem que o fato de estar juntos também não significa comunhão. Esse desejo de estar juntos é um desejo de fazer algo para a glória de Deus. E entre eles está o partilhar dos bens. Não é isso, pastor? O compartilhar dos bens a gente vê num período de uma grande necessidade que a igreja estava passando. Penso eu, e aqui no texto, não haveria o porquê do compartilhar se não houvesse a necessidade. Exatamente. E a gente observa que Deus, no controle de todas as coisas, nos dá a oportunidade de amadurecer essa nossa comunhão. E comunhão, reverendo, fala de mesma fé. Exatamente, fé comum. É a fé comum, como diz a mesma fé, né? A mesma fé. Como diz Judas, né? Não tem como ter comunhão com alguém que não professa a mesma fé. Exatamente. Nós vamos estudar mais à frente sobre há uma só fé, um só batismo, um só Espírito, né? Efésios vai falar sobre isso. Nós vamos estudar exatamente esse ponto um pouquinho mais à frente. Então, o que teríamos que pedir a Deus neste momento? Teríamos que pedir que Deus nos ajude a sermos uma comunidade. E a palavra aí, comunidade, é muito fundamental nessa hora. Como igreja, uma comunidade motivada para desenvolver o espírito de comunhão. Não é isso, pastor? Penso que aqui a lição nos traz também um desafio de termos uma comunhão contínua e ousada no período que a gente vive. Exatamente. Então, veja que nós estamos usando bem o nosso tempo hoje, nós fomos bem específicos e o que nós queremos é que você aplique algumas coisas à sua vida e eu aplique à minha vida. A primeira delas, que eu preciso viver em mútua coparticipação, que a minha comunhão na igreja, como membro do corpo de Cristo, como discípulo de Cristo, que eu busque viver, e viver todo dia, toda hora, todo momento, em mútua coparticipação. Sim, Brenda, a forma mais eficaz, né, revelar a comunhão é estar, vamos dizer aqui, em saber compartilhar. Isso. Né? Saber compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. A vida de comunhão, ela vai procurar sempre oportunidade. Você vai ver as oportunidades, a situação do momento. Como o senhor lembrou bem há pouco, né? Aquela igreja em Jerusalém olhava para fora, olhava ao redor e via a necessidade. Então, naquela oportunidade,
também procurava conviver e estar junto. Aqui está a situação, que eles se encontravam para diariamente ter oportunidade de convivência. Nós estamos num tempo em que nos é proibido nos encontrar, até nos abraçar, nos tocar, devido à situação de pandemia. Mas isso não vai ficar sempre. Eu acho que esse tempo até é para quando a gente voltar, a gente desenvolver isso com mais profundidade. Não sermos meramente fazer parte da nossa cultura, do nosso costume, mas a gente fazer isso com intensidade do coração. Sim, e não também nos impossibilita de estar ligando para os nossos irmãos ou orando por eles, né, de outra forma comunicando as necessidades que surgem. É verdade, a gente pode fazer isso. Ontem, por exemplo, à noite, a nossa irmã Gisele, a Jessicleide, a gente teve contato, elas ligaram lá para casa e falaram com a minha esposa. Elas têm tido essa oportunidade de conversar. Tenho tido alguns irmãos que ligam e a gente conversa. E a gente tem tido a oportunidade de trocar informações, hoje com tanta facilidade. Estamos interessados uns pelos outros. A forma mais eficaz, meus irmãos, de revelar a comunhão está em a gente saber compartilhar. O pastor já nos lembrou isso. E esse compartilhar não é apenas teclar no celular, sim, compartilhar, né? Ou encaminhar a mensagem. Compartilhar, partilhar da mesma vivência. Uma aplicação clara, reverendo, por exemplo, é quem tem, por exemplo, a plataforma, o Face, tem lá mais de 5 mil amigos, mas não vai conhecer pelo menos ali 10%. Isso não é comunhão. Então, o senhor falou aqui, teclar não é comunhão, mas talvez sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro. Exatamente. E é interessante que o senhor falou de amigos, né? E aqui a ideia da comunhão é nos fazer uma comunidade de verdadeiros irmãos, amigos, né? E nesse sentido, o senhor disse, né? Tem lá na sua relação de 5 mil amigos, né? Ligados, mas amigo mesmo, você pode ter certeza. Se você for fazer uma lista agora, você não completa talvez a palma de uma mão, não é verdade? Exato. Amigos são aqueles que a gente pode realmente contar. Mas, queridos, meu desejo é que você estude esse texto mais uma vez, e depois, se quiser, pegue o texto para você esmiuçar um pouco mais o esboçozinho da nossa lição, a nossa revista que estamos estudando sobre comunhão, e repense sobre essa matéria, não é? Sim, vereador, trazer orientação então, só reforçando, venha buscar a sua revista da Escola Dominical. E você vai estar estudando na semana e estará mais inteirado nos assuntos que serão tratados. Isso. Nós vamos então cantar, louvando a Deus, hino 178, é o hino que nós vamos novamente apresentar a Deus, porque Ele nos fala desse amor. Qual o adorno desta vida? É o amor, a alegria concedida pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, este amor. Então vamos cantar, louvando a Deus, hino 178.
não se torna maldizente, nem se ufana esse amor, com suspeitas não se alcança. Vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade, que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho, desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Nós vamos juntos agora orar a oração do Senhor, agradecendo a todos que nos acompanharam nessa transmissão, que o seu coração se encha deste amor que foi revelado na cruz e que está na pessoa de Cristo e que nós devemos desenvolver. Oremos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido irmão, irmã, até a noite às 18h30, quando voltaremos para um tempo de adoração a Deus e de instrução na sua palavra. Amém. Deus abençoe. Até mais tarde.